Muito bem, irmãos amados, graça e paz, assim oficialmente aqui, né? Que bom que os irmãos vieram, louvado seja Deus. Tivemos assim momentos preciosos demais até aqui, né? Deus já tem falado tanto conosco, meu Deus, que coisa preciosa. O que a gente ouviu até aqui, né? Que coisa linda assim, fazer a diferença. Pastor Lincoln, um amigo do coração demais, Eu louvo muito a Deus por sua vida, pela amizade tão preciosa que Deus nos deu, né? Primeiro encontro nosso em Uberlândia, num acampamento maravilhoso. Eu estava lá trabalhando no evento junto com o pastor Lúcio, e o Link estava lá participando do evento. Eu vi aquele cidadão lá, fortão no canto, eu me lembro direitinho que eu fui lá orar com esse homem, né? Botei a mão nele, nós começamos a orar, abraçamos lá. Poxa, nem imaginava essa bênção dessa família querida. O Wesley, um abençoado irmão que nós conhecemos agora, membro da igreja Reviver, diácono lá. Deus abençoe, viu, Wesley? Deus abençoe você, a família e o Iago, especialmente em nome de Jesus, nesses dias que o Senhor Deus está trabalhando na vida dele e na de vocês. Não é privilégio. Obrigado, viu, irmãos amados, irmãos aí de Niquelândia, Campo Norte, Goianésia, onde mais? Mais alguém não? Pessoal da Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana Renovada. Então assim, um povo maravilhoso, né? Muito obrigado, louvado seja Deus. Eu acredito piamente que se nós parássemos aqui, muita coisa boa já teria acontecido conosco, várias decisões maravilhosas. Mas nós estamos num congresso chamado Geração Transformacional, né? Bênção demais. Quero agradecer especialmente aí, o pastor Vando, agora o pastor Neuvaí, o pastor Marcelo está lá atrás. Tem mais algum pastor por aqui agora? Não, né? Não, deve chegar aí mais tarde ainda, pastor Israel. Mas Deus colocou no nosso coração o ano passado falar sobre esse assunto aí, geração transformacional. E começamos ontem à noite, vamos continuar à tarde. O pastor Vinícius estará conosco. À noite o pastor Jean e amanhã de manhã o pastor Jean, novamente, falando sobre esse tema. Pastor Lincoln trouxe uma vertente de tudo que nós queremos falar. Eu quero falar com os irmãos, sem mais delongas aqui, sobre vida discipulada e vida que discipula. Esse é o tema da minha palavra, vida discipulada e vida que discipula. Então quero entrar um pouquinho nessa ideia aí do discipulado. E eu estou feliz demais porque eu acredito, irmãos queridos, que uma porta se abriu aqui. Sabe, uma porta se abriu aqui, e eu creio que a partir desse congresso, a nossa cabeça vai estar mais consciente, mais predisposta a abençoar gente, abençoar vidas. Eu espero em nome de Jesus que seja assim. Eu gostaria que você ficasse atento aí no que diz respeito a algumas anotações, porque vão ser algumas dicas. O pessoal da mídia aí, precisa ficar atento aí, porque e você não pode ser preguiçoso agora, porque são muitos textos bíblicos e alguns deles eu vou tratar um pouco mais pormenorizado e outros nem tanto, tá? Mas eu quero que você fique atento a isso aí. Nós precisamos sair daqui com a convicção de que nós temos que evangelizar pra caramba, de que nós precisamos fazer atos de bondade pra caramba, né? Pastor Lincoln já falou um pouco aí. Essa semana passada nos nossos grupos, nós estávamos num desafio, sobretudo o meu grupo lá, o Chama Viva, né? De fazer atos, praticar atos de bondade. Então vários irmãos praticaram atos de bondade, eu fiz o meu, né, outros fizeram também. Mas além da evangelização e atos de bondade, eu gostaria que nós nos preocupássemos aqui sobre a questão de discipular gente, de discipular pessoas. Discipular pessoas. Aqui na Pipo nós declaramos ser uma igreja bíblica, nós declaramos ser uma igreja contemporânea, nós declaramos ser uma igreja acolhedora de pessoas, nós declaramos ser uma igreja evangelizadora
e nós declaramos ser uma igreja discipuladora. Irmãos amados, esse último ponto da nossa declaração me incomoda um pouco. Por quê? Porque eu acho que é um defeito crônico da maioria das igrejas, a questão do discipulado. Nós evangelizamos às vezes, mais ou menos temos evangelizado, e aí a palavra de ontem, de hoje já ajudou bastante, né? Nós evangelizamos, nós acolhemos, essa pipa é uma igreja baita acolhedora, mas nós precisamos aprofundar aqui na questão do discipulado. Por que, pastor Márcio? E eu quero que sobretudo os pastores, os líderes que estão aqui, todos nós, prestemos bastante atenção nisso. Porque veja bem, se você trouxer pessoas para a igreja, mas você não investir tempo na vida dessas pessoas, o que vai acontecer? O que pode acontecer com elas? No momento de conflito que elas passarem aí, pastor Lincoln falou dos conflitos das duas. Se você não for bem discipulado, não entender o propósito como mencionou agora, e você entrar no esquema daquele de José, entendeu? Você vai dizer assim, não dou conta disso, não quero isso, e é melhor estar lá no, entendeu? Ou senão, além de um conflito, você vai ver o seguinte, tem uma igreja fazendo um movimento ali, aí tem outra igreja fazendo um movimento acolá. Sabe o que vai aparecer na sua vida? Você vai aparecer crente pipoca. Sabe, você foi na igreja, gostou da igreja, mas aí você não foi discipulado, não entendeu direito o que é isso. Eu vou naquela igreja, aí você fica lá 6 meses, aí decepcionou com alguma coisa lá, não gostou direito, não foi discipulado, apareceu um novo movimento, uma nova onda, o que você vai fazer? Vai para lá, e os pastores ficam tudo doido, porque vai para lá, sai para cá, vai para lá, volta para cá, fica parecendo, e nós temos que tomar cuidado com isso. Algumas pessoas às vezes até ficam na igreja, e é isso que acontece muitas vezes, só que muitos ficam na igreja, sem aprofundar no discipulado. O que acontece então? Elas vão viver os 3 S's que o pastor Lincoln falou, os 3 S, elas vão chegar na igreja, vão sentar aí, vão ficar satisfeitas, de boa, e vai dizer, alguém trabalha, alguém faz alguma coisa, alguém inventa um evento, alguém prega uma palavra boa, e ela senta e acha que está tudo certo. Ela não sabe o propósito, ela não desenvolve o ministério dela, ela fica aí, sentada. Por isso a importância do discipulado. Qual é a proposta do Congresso de Geração Transformacional? É a gente sair com força para a evangelização, para atos de bondade, mas com muito mais força na questão do discipulado intencional e intenso. Eu não tinha colocado essa ali não. Intenso, tá? Excelência. Nós precisamos fazer isso. Vamos começar da seguinte forma, algumas perguntinhas eu vou respondendo. Se você quiser anotar, seria legal. Se você não quiser anotar, em outro momento a gente pode liberar as mensagens, porque nós não estamos transmitindo ao vivo, elas estão sendo gravadas. Primeira pergunta: o que é um discípulo? O que é um discípulo? Essa é a primeira pergunta. O que é um discípulo? Por que eu faço essa pergunta, irmão? Porque antes de discipular outras pessoas, nós precisamos nos tornar discípulos. Você precisa ter certeza que você está seguindo Jesus, entendeu? Não, você não tem que ter certeza que você é presbiteriano apenas, assembleiano apenas. Você tem que ter certeza que você está seguindo o Senhor Jesus. É isso. O que é discípulo, pastor Márcio? Discípulo é seguidor. Discípulo é seguidor. O que significa? Que você tem que colocar Jesus no centro da sua vida. O que é um discípulo de Jesus? É colocar Jesus aonde? No centro da quê? Da minha vida. O que é o centro da minha vida? É Jesus, precisa ser Jesus. Paulo diz em Filipenses 2, verso 1, aí não precisa colocar não, viu, Sara? Olha o que ele diz: há alguma motivação por estar em Cristo? Existe alguma motivação? Você fica motivado? Tem alguma motivação por estar em Cristo? Você está em Cristo então? É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo aqui, ó, existe uma unidade, uma unificação.
Você vai se tornar unido com Cristo. De que forma, pastor Márcio, que você se torna unido com Cristo? Através da morte de Cristo, através da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é beabá, isso é escola dominical, não é? Você preparou para o batismo? Então você já sabe que tem um jeito dessa união acontecer. É você entender o sacrifício do Senhor Jesus na cruz e entender que Ele ressuscitou para que você pudesse ter vida. E aí então os pecados seus foram colocados sobre os ombros de Jesus, e a justiça de Jesus foi depositada, foi imputada na sua vida. E aí então você é salvo. E aí, presta atenção, por causa da sua fé em Jesus, você recebeu a salvação. E aí, você passa a seguir Jesus. Basicão assim. Simples assim. Vamos comigo. Um texto agora para você anotar e para a gente ler no telão aqui, Marcos 8, verso 34. Marcos 8, 34. Olha lá o que o texto está dizendo. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: bora comigo a leitura, vamos lá? Se alguém e siga-me. Jesus então mostra isso na prática. Ele vai dizer: vem cá multidão, vem cá discípulos, deixa eu dar uma palavra para vocês. Se alguém quiser, não é obrigado, se quiser. Se você quiser ser meu seguidor, então veja bem, não é ser membro da igreja, necessariamente não. Mas quer ser meu discípulo, seguidor, discípulo, tem um jeito: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é que significa isso? Significa que ser cristão é ser discípulo. Significa dizer que não há cristão que não seja discípulo. A correia vai apertar, viu, irmão? Presta atenção, o parafuso vai apertar. Não vai apertar. Não existe cristão que não seja discípulo. Todo cristão é discípulo. E ser discípulo é ser seguidor de Jesus. Se você não for discípulo, então é porque você não está seguindo Jesus. Basicão assim. Muito bem, Paulo vai explicar esse negócio para nós também em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Toma nota aí, ó, os líderes de grupo de crescimento aí, ó. Tem algum líder de crescimento aqui hoje na igreja, agora de manhã? Tem? Levanta a mão, saber se tem. Tem alguns. O pessoal que está aqui da PIP, frequenta um grupo? Levanta a mão, de ver se frequenta o grupo. Levanta a mão quem frequenta. Beleza, à noite eu espero que venha mais. Está cheio de gente de fora, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua vida, vão falar comigo? Não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu. Muito bem, Cristo morre por todos e morre com um propósito, para que quem recebeu o Senhor Jesus, quem recebe, então, você crê em Jesus? Eu creio. Arrependeu dos seus pecados? Arrependi. Então, você não vive mais para você mesmo, você vive para Cristo. Você vai lutar com todas as forças para não pecar contra Cristo. Você vai lutar com todas as forças para obedecer o Senhor Jesus Cristo. Eu poderia falar em outras palavras que a vida cristã é vida discipulada. Você pode falar essa frase comigo? Vida cristã é vida. Fala de novo. É isso que é vida cristã. É vida discipulada. Não é vir à igreja, entrar na igreja para ir lá e voltar cá. Vida cristã é vida discipulada. Quando é que ela começa? Quando você se torna discípulo de Jesus. E quando é que você se torna discípulo de Jesus? Quando você entrega a sua vida a Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Então, raciocine comigo, irmão querido. O chamado é feito. Qual é o chamado? Siga-me. Esse é o chamado de Jesus para a minha vida e para a sua vida. E aí então, quem ouviu o chamado, imediatamente obedece. Ouviu Jesus chamando você para segui-lo, imediatamente você vai obedecer. O que é importante mostrar aqui? É que a resposta do discípulo não é uma resposta oral da fé. Quando Jesus diz,
Joel, você precisa entregar a vida a mim, e você precisa crer em mim e me seguir. E aí então você vai dizer: eu creio, aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso, palma para Jesus, e você vai dizer um monte de coisa, e você, não é isso chamado para o discipulado. Quando o Senhor Jesus diz: você vem e me segue, aí você vai dizer: agora, a partir de agora, eu vou obedecer. Discipulado é vida de obediência, não é formulação de frase teológica. Discipulado é vida, na vida com o Senhor Jesus. É isso que é discipulado, é ato de obediência. Tem uma questão interessante aqui, é a gente notar a autoridade de Jesus. A questão incondicional, imediata. Ele está dizendo aqui, ó: eu estou te chamando, mas também não preciso ficar dando explicação. Quer vir? Vem. A autoridade dele. Só que as pessoas atendem o chamado do Senhor Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 14. Jesus estava ensinando as multidões ali à beira-mar. Olha o que ele disse. Marcos 2, verso 14. Enquanto caminhava por ali, o Senhor Jesus, à beira-mar, caminhando agora aqui com a gente na Pipo, ele viu Levi, o filho de Alfeu, sentado no lugar onde ele coletava os impostos, trabalhando. Levi estava trabalhando, o outro está jogando futebol, o outro está pedalando, o outro está passeando na praia, e o outro está em casa, está descansando. Levi estava trabalhando lá, e o Senhor vira para ele e diz: siga-me. E o texto termina dizendo: Levi se levantou e o seguiu. O que esse texto está mostrando? Está mostrando que o que o Senhor Jesus requer da gente. Jesus requer da gente uma decisão em obedecê-lo. Você quer ser cristão de verdade? Você tem que obedecer a um chamado do Senhor Jesus. É isso que é ser discípulo. Uma segunda pergunta, que é um segundo tópico: o que é discipulado? O que é discipulado? Você já respondeu essa pergunta? Você sabe o que é essa resposta? Presta atenção: discipulado não é estudar a Bíblia, não é estudo bíblico. Discipulado não é discutir teologia. Discipulado não é um grupo de estudo bíblico. Discipulado não é a gente discutir um tema bíblico, sabe? Vamos reunir um grupo de irmãos, vamos para o discipulado. Aí você reúne um grupo de irmãos, agora a gente vai estudar a Bíblia, a gente está fazendo discipulado. Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. Grupo de estudo é uma bênção, nós temos aqui, você precisa ter. Reunir irmãos para discutir teologia, nós fazemos aqui, você precisa fazer. Nós precisamos sentar para poder lidar com esses temas bíblicos os mais variados, né? Usar um pouco de teologia sistemática, ou mesmo aprofundar na teologia bíblica. Nós precisamos fazer, mas isso não é discipulado. Acompanhe o raciocínio comigo, Mateus capítulo 28, o versículo 19. Mateus 28, verso 19. O diácono lavou a caneca, higienizou bem, que o link estava tomando aqui. Não, Wesley? Higienizou a caneca. Será? Quem falou será? Você, Rubens. Fé aqui. Esse Mateus 28, verso 19, eu quero dar ênfase aqui agora, só essa primeira partezinha, depois nós vamos conversar, esse texto é muito importante. Mas olha lá: vão e façam discípulos. Palavras de Jesus, a autoridade de Jesus: vão e façam discípulos. Então, fazer discípulos ou discipular é coisa de um discípulo, entendeu? Fazer discípulo é coisa de quem? É de quem é discípulo. Por isso que o tema da minha palavra é vida discipulada e vida que discipula. Porque só discípulo pode fazer discípulos. Eu sou discípulo de Jesus, agora Ele me manda ir e fazer discípulos. E o que é esse discipulado? Discipulado é colocar Jesus no centro da sua vida. O que é discipulado? Discipulado é colocar Jesus no centro da sua vida.
Você sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Que discipulado é colocar Jesus no centro? Porque no centro do cristianismo, nós percebemos o desejo de Deus. Sabe qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que um povo dele demonstre o caráter dele. O desejo de Deus é que a Pipo demonstre o caráter de Deus nela. É que Goianésia, Niquelândia, Campo Norte demonstre o caráter de Deus na vida dela. E esse caráter de Deus em nós, ele é percebido como? Como que as pessoas, o próprio Deus vai ver esse caráter? É quando nós obedecemos, primeiro, a palavra de Deus. Não há discípulo de Jesus que não ame a Escritura Sagrada. Presta atenção. Não há discípulo, a gente chama de crente, de evangélico, duas palavrinhas desgastadas, absurdas no Brasil. Crente, evangélico. Já viu que está cheio de crente? Está cheio de evangélico, está cheio de menina crente com as pernas de fora, está cheio de rapaz evangélico praticando sexo, bebendo, fumando, fazendo um monte de coisa, está tudo desgastado. Discípulo de Jesus não vive dessa forma. Discípulo de Jesus, ele só é discípulo de Jesus, primeiro porque ama a palavra e obedece a palavra e conhece a palavra. O centro do cristianismo está o desejo de Deus de ter um povo com o caráter dele, e o caráter de Deus é visto primeiro em obediência à palavra. Em segundo lugar, no relacionamento com o Senhor e uns com os outros. Entendeu? Segundo, relacionamento com Deus. O Lincoln falou muito de relacionamento com Deus aqui, não falou? De intimidades, relação com Deus. Agora, quem relaciona desse jeito com Deus, tem que relacionar uns com os outros, vai. Se você relaciona tão bem com Deus assim, você precisa relacionar uns com os outros. Caráter de Deus. Olha as minhas falas. Olhe a minha rede social. Olhe aí os meus momentos de lazer. Você ouvindo minhas falas, olhando as coisas que eu mexo, que eu faço, vai ficar claro se Jesus está no centro da minha vida ou não, né? Quem está no centro? Você já percebeu o tamanho do nosso ego? Olha na rede social. Olha na rede social. A gente é inflamado da gente mesmo, irmãos amados. Inflamado da gente mesmo. É um perigo esse negócio aqui. Então não é apenas aquilo que eu digo, é aquilo que eu sou. Por isso que Deus envia o Senhor Jesus Cristo, né? Para chamar um povo para segui-lo. Porque não tem outro jeito de formar o caráter de Deus em nós, se a gente não seguir as pegadas de Jesus. Está entendendo? Se você for só religioso ou membro de uma igreja, se você não aprofundar isso, você vai ser mais um, né? Cadê o Maicon? Está aqui? Onde é? A Daiane não está aí agora de manhã não, né? A Daiane não está aí agora de manhã não, né? Tá não. Então a Daiane fez uma pergunta: pastor, onde é que estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha? Bom, eu não sei exatamente se ele estava naquele jejum comendo só legumes, ou se ele estava orando aquelas 3 horas por dia, intercedendo pelos 3 na fornalha. Eu só sei de uma coisa: aqueles 3 que caíram na fornalha, eles eram discípulos do Senhor, eles tinham o caráter do Senhor, eles viveram o caráter. Tem muito crente, irmão, se entrar numa daquela, aliás, se for ameaçado de entrar numa fornalha daquela, eles estão prontos para dizer: bobeira, deixa isso para lá. O que é para fazer? Né? O que é para fazer? Por quê? Porque não tem o caráter. E Deus enviou Jesus ao mundo para que a gente pudesse seguir o Filho. Então, escute bem, parte do ato de seguir o Filho é chamar pessoas para seguirem o Filho. Parte do ato da gente seguir Jesus é também chamar outros para seguir Jesus, porque Ele disse para mim: vai e faça discípulos. Então, se eu sigo, uma outra parte de seguir é chamar gente para seguir. Quem está entendendo, levanta a mão direita. Mão direita, beleza, tá bom. Terceira pergunta: por que discipular? Eu já falei sobre discípulo, falei um pouco sobre discipulado. Agora a terceira pergunta: por que discipular? Eu disse que a vida cristã é uma vida discipulada.
é uma vida discipulada. E com isso quero dizer que a vida cristã é uma vida que discipula. Discípulos discipulam. Discípulos discipulam. Você devia estar se perguntando agora, né? Você devia estar se perguntando agora, escuta, eu estou discipulando alguém? Como é que discipula? Será que eu tenho discipulado alguém? Porque se discípulo discipula, será que eu estou fazendo alguma coisa? Nós precisamos seguir a Jesus e devemos convidar outras pessoas também para seguir Jesus, porque a vida cristã, a vida discipulada é vida que discipula. Duas respostas: por que eu devo discipular? Primeira resposta: por que eu devo discipular? Por amor a Deus. Essa é a primeira coisa. Por que você que está aqui hoje tem que discipular alguém? Por causa do seu amor por Deus. Você sabe da história bíblica. Deus nos amou primeiro em Cristo. Por isso é que nós amamos o Senhor. E uma demonstração do nosso amor por Deus é amando pessoas que Ele coloca à nossa volta. Estão entendendo isso? Deus coloca gente à nossa volta. E parte desse amor nosso por Deus é a gente amar quem está do nosso lado. Porque Ele diz isso. Olha 1 João capítulo 4, versículos 19 a 21. 1 João 4, 19 a 21. Fica firme aí, hein? Eu fiquei com a parte complicada, né? A parte mais tarde, próximo do almoço, depois de uma palavra do Lincoln, pô. Próxima vez que tiver congresso, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou primeiro, aí depois o Lincoln entra. Fica mais fácil, né? Como é que é? Ah, então tá. Tem que dar prioridade às visitas. 1 João capítulo 4, verso 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você ama porque Ele amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? 21. Ele nos deu este mandamento. Qual foi o mandamento? Fala comigo, vai. Qual é o mandamento? Ele nos deu. Quem ama? Isso. Boa. Quem ama a Deus tem que amar os irmãos. Por que a gente tem que fazer discípulo? Porque nós amamos a Deus. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E se nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, eu tenho que amar os meus irmãos. E escute isso: amar os meus irmãos, o jeito mais joia de demonstrar o nosso amor por Deus é amando o próximo. E a melhor maneira de amar o próximo é discipulando o próximo. Tem um jeito melhor de você amar o próximo, dizendo assim: eu vou investir a minha vida nele para que ele se pareça mais com Jesus. Não tem cesta básica que resolva, que supere isso, entendeu? Não tem oferta financeira que supere isso. Você dizer assim: eu vou investir na vida de alguém, vou formar nele o caráter de Cristo. Porque é o seguinte: o discípulo não é discípulo meu, é discípulo de Jesus. Embora aprenda comigo, embora ande comigo, embora aprenda comigo, mas eu estou formando um discípulo de Jesus. Jesus diz: ide e façam discípulos. Discípulos de quem? De mim? Não, Paulo está dizendo: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Em última instância, queremos levar as pessoas a parecerem com o Senhor Jesus Cristo. Eu discipulo por amor a Deus. Segundo lugar, eu discipulo por quê? Porque eu obedeço a Jesus. Eu discipulo, irmão, por obediência. Se você, presta atenção, rasgado, se você não está discipulando, você está pecando contra Deus. Se você não discipula, está pecando contra Deus. Dos pastores até todo mundo. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer, esse texto de Mateus 28, versículos 19 e 20. Põe na tela. Olha lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. E aí ele vai dizer: fiquem firmes, eu estou com vocês o tempo todo. Irmãos, esse foi o último mandamento que o Senhor Jesus Cristo deu para nós. Esse foi o último mandamento que Ele deu.
Agora, raciocine comigo, não precisa colocar aí não, viu, Sara? João 14, verso 15: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Aí eu pergunto para você, você pode responder? Quem ama Jesus, levanta a mão, vai, só para ajudar o pastor. Isso, todo mundo ama Jesus, olha que bênção, todo mundo ama. Quem me ama, obedeça os meus mandamentos. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, e quando ele vai subir, ele diz: eu tenho só mais uma ordem para dar, acredito eu, a principal das ordens. Qual é a ordem? Vão e façam discípulos. Não é para vocês assim, brigar com Roma, entendeu? Não é para vocês encarar aquela turba que me matou, que me crucificou. A ordem que eu vou dar não é essa, não, é vingar a minha morte. Não, a ordem é outra. A minha última ordem, eu estou indo para o céu. Vou mandar o Espírito para morar em vocês, para capacitar vocês para cumprir a minha ordem. Qual é? Não faltem um culto de domingo na Pipa, um estudo bíblico, não falte a programação. Foi isso que ele falou? Não, rapaz, na perseguição, época de perseguição, nem igreja abre. Se você não estiver disposto a ser discípulo, seguidor, você está lascado. E ele está dizendo: se você me ama, você guarda o mandamento. O mandamento último e principal é: faça discípulos. Não é apenas para você ser discípulo, que poderia estar bom, não é? Se fosse só para você ser discípulo, se converteu, começou a andar com Jesus, morreu e glória. Acontece que permaneceu vivo, então é porque você precisa fazer discípulo. É por isso que você está vivo. E tem gente que está achando que é para ganhar mais dinheiro. Tem gente que está achando que é porque não casou ainda. Tem pastores que estão pensando que é para encher e crescer a igreja. Irmão, número, resultado é problema do Senhor. O nosso trabalho é obedecer a palavra, andar com Ele e batalhar para que outros andem com Ele. Quarto lugar, onde e como discipular? Onde e como discipular? Vamos continuar com Mateus 28. Onde e como discipular? Bom, atenção. Primeiro, nós já sabemos aqui que nós temos a tarefa de fazer discípulos. Mateus 28. O versículo 19 diz que toda autoridade, o verso 18, né? Foi dado nos céus e na terra. Coloca o verso 18 aí para mim. Toda autoridade foi dada no céu e da terra. Então, Jesus diz: nós precisamos fazer discípulos dentre todas as nações da terra. Porque a autoridade do Senhor é uma autoridade universal, céus e terra. A autoridade é universal. O chamamento, a ordem do Senhor, a nossa missão é universal. Se a autoridade do Senhor, ela é universal, a missão nossa também é universal. Esse é o primeiro, onde? Em todo canto dessa terra, porque o Senhor é dono de tudo e mandou a gente ir para todo lugar. Segundo lugar, nós temos que fazer discípulos, escute isso, por meio das nossas igrejas. Por isso que Deus colocou no meu coração esse congresso Geração que Transforma Vidas, geração transformacional. Por quê? Porque nós precisamos fazer discípulos por meio das nossas igrejas. Irmão, não durma, hein? Não durma, presta atenção. Depois de dizer aos discípulos que fizessem discípulos, Jesus disse para eles a maneira de fazer discípulo. Como que o Frederico vai fazer discípulo? Bom, Deus disse: Frederico, você precisa fazer discípulo. Aí o Frederico pergunta: como? Como é que faz discípulo? E eu estou dizendo, por meio das nossas igrejas. Como é isso, pastor? O texto vai dizer, verso 19 agora, Sara. Façam discípulos de todas as nações, está aí, uma missão universal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, verso 20, põe aí o verso 20, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas. Então, batismo e ensino.
Como é que você faz? Faz por meio da igreja. E eu estou defendendo isso usando esse detalhe do texto: batizando e ensinando. Os missionários e os evangelistas fazem discípulo. Eles evangelizam no escritório, eles evangelizam numa sala, eles evangelizam em tudo quanto é canto desse mundo, ok, gente? Os missionários e evangelistas fazem isso. Só que o ministério das ordenanças, sobretudo batismo e santa ceia, acontece aonde? Aonde? Na igreja. Tem algumas denominações aí que ministra santa ceia e faz batismo em alguns lugares. Discordamos completamente. Para nós, batismo e santa ceia acontece na igreja. E nós entendemos que o ministério de ensino, embora aconteça também em outros lugares, onde ele acontece de forma regular e eficiente? Na igreja. Então, o Senhor Jesus está dizendo: nós fazemos discípulos de todas as nações, porque a autoridade é universal, então a missão também é universal. Por outro lado, nós precisamos discipular as pessoas aqui na igreja local. Então, quando você escuta dizer o seguinte: a pessoa entregou a vida para Jesus, agora ela foi batizada, e ela vai tomar a santa ceia, e agora ela está participando do culto conosco. De repente mais uma foi batizada, e está tomando santa ceia, mais uma, de repente aqui na PIB estamos chegando a 300 membros. Se nós estamos chegando a 300 membros, os irmãos vão concordar comigo que esse reconhecimento de uns aos outros, conhecer e relacionar uns com os outros, significa que nós temos uma responsabilidade de irmãos, de cuidar, de discipular, de ensinar uns aos outros na igreja local. Com isso eu falo aqui de um quinto ponto, para dar um pouco mais de esclarecimento, dizendo que nós somos influentes e nós somos influenciados. Você concorda comigo? Nós somos influentes e nós somos influenciados. Dos atributos de Deus, alguns nós chamamos de comunicáveis, outros incomunicáveis. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda, Ele é. Agora, nós mudamos. Nós mudamos. Você pode ser a pessoa mais metódica do mundo, você muda. Você nasce, cresce, envelhece e morre. Isso já é mudança. Isso já é mudança. Tem gente que vai vivendo a sua vida e daqui a pouco ele começa a aprender coisas que ele não sabia, mudança. E outros esquecem coisas que sabia, mudando. Quem já esqueceu algumas coisas que sabia? Alguém já esqueceu? Não? Já. E quem é que já aprendeu? Também um monte de gente. Isso por si só já é mudança. Tem gente que fica mais piedosa, tem gente que perde a piedade. Entendeu? Mudança. Nós somos seres que vão mudando. Não é só isso não, irmão. O nosso mundo é marcado por muito conflito. Você está vendo aí essa pandemia esse tempo todo. Agora você está vendo lá a Rússia, Ucrânia. Olha o tamanho de conflito. Isso muda a vida das pessoas ou não? Tem gente que perde a sensibilidade. Tem gente que aumenta a sensibilidade e a compaixão por causa daquilo. Tem gente que endurece o coração por causa da pandemia. Tem gente que estava na igreja, não sei se na igreja dos irmãos, dos pastores lá, né? Mas aqui na Pipo, gente que era membro aqui depois da pandemia, nunca mais botou o pé aqui dentro. Nunca mais botou o pé aqui dentro. Pode mudar a vida de uma criança. Você sabia que pai ausente, fez um menino e sumiu de casa, nunca mais voltou. Esse pai ausente muda a vida do seu filho e a história da família, mesmo sendo o ausente. A nossa vida é feita de mudanças. Nós influenciamos e somos influenciados. Olha 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Coloca na tela, 1 Coríntios, eu pareci o Luiz da Atena. Põe na tela. Não, mas não é o da Atena, mas não, agora não é o filho dele que está fazendo? Ou é o... então, mais ou menos assim. 1 Coríntios 15, versículo 33, olha o que Paulo diz: não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois, digam comigo,
corrompem o bom costume, o caráter. A pessoa legal, o adolescente tinha uma vida boa dentro de casa com a mãe e com o pai, uma vida regular, uma maravilha. Aí começou a conviver com um cidadão lá da escola, começou a jogar futebol com não sei quem, começou a encontrar, perdeu, aí virou um bandido. Aí daqui a pouco o camarada está preso. Daqui a pouco a vida dele está um estrago total. Por quê? Porque alguém o influenciou. Olha 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. 1 Coríntios 5, verso 6. O que diz aí? Não é nada bom se orgulharem disso. É isso mesmo, sabe? Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda a massa toda? É como se Paulo estivesse dizendo, a gente influencia para o bem e influencia para o mal. Muito bem, então, a gente precisa fazer uma pergunta. Como é que você usa a sua influência? Como é que você usa? Os líderes aqui da Pipo, os líderes de grupos, os auxiliares, os presbíteros, os diáconos, os jovens daqui, a diretoria de AMP, como é que vocês estão usando a influência de vocês? Como é que você está usando a influência? Irmãos, não tem jeito aqui, é texto bíblico, a gente tem que mandar texto bíblico na turma, né? 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 a 20, eu quero responder com você rapidamente, como é que a gente usa a nossa influência, a questão da intencionalidade, a questão, o Lincoln acabou de falar nisso, presta atenção. Encontrou a fulana, o fulano, por que eu vou fazer um relacionamento? Por que eu vou estreitar a relação? O que eu quero com isso? Aonde eu vou com isso? 1 Pedro diz, verso 18 a 20, vocês escravos, submetam-se a seu Senhor com todo respeito, façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até se Ele for cruel. Se Ele for cruel, você tem que fazer o que Ele mandar. Olha Paulo dizendo para o escravo, verso 19, por que você vai fazer, escravo? Porque Deus se agrada de você quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Verso 20, claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas, contudo, todavia, se sofrerem por terem feito bom e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Influência. Agora melhor ainda, o capítulo 3 aí, versículos 1 e 2. Olha aí a palavra de Deus para as mulheres. Da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado, por quê? Por causa do quê? Da sua conduta. Então como é que você vai usar a sua influência? O marido não é crente, o marido não anda com Deus, aí o marido chega em casa mais tarde, o marido não sei o quê, aí a hora que ele chegar em casa, a dona está com a cara de, né, e aí, se quiser comida, você vai fazer. E a cama está arrumada no sofá. O cara vai dizer, odeio esse Deus dela, o pastor da igreja dela, e os irmãos da igreja dela. Aí o cara vai chegar em casa, onde é que está a dona? A dona está na igreja. E hoje, onde é que você está? Está na igreja. E agora? Na igreja, está na igreja, está na igreja. Muda para a igreja. E eu trago outra mulher e ponho aqui dentro. Paulo está dizendo, preste atenção, você foi chamado com um propósito e a sua vida é influência. Você influencia com os dons que Deus te deu, os dons natos, naturais. E você influencia com o poder do Evangelho. Você entendeu o Evangelho. Então a sua vida, a maneira de falar, a maneira de comportar, a maneira de você lidar com a crise dele, ou dela, ou dos filhos, ou dos pais, de alguma forma vai conquistar por meio da sua conduta sem palavra. Isso é discipulado, irmão. Vida de discípulo, vida discipulada é vida que discipula, vida que faz as pessoas aprenderem a mudar comportamento, estilo de vida. Agora, sétimo lugar,
Daqui a pouco a comida está chegando, hein? Já, já. Você sair daqui agora, você vai ter que sair do ar-condicionado, né? Escute, sétimo lugar, discipulado envolve uma vida voltada para o próximo. Ouviu isso? Discipulado envolve o quê? Uma vida voltada para quem? Para o próximo. Não faz discípulo se o seu coração não estiver voltado para o outro. Não faz. Você já viu aquela história dos porcos quando estão aproximando do chiqueiro? Do coxo? Da lavagem? Já viu tanto que eles são educados? Já viu? Não, você primeiro. Pode comer a sua parte, a hora que você encher, você, né? Aí ele, não, já comi a minha, já viu como é que é? Eles grunhem, eles empurram, eles comem, entra no coxo, deita no coxo, joga a comida fora. Eles não dão a mínima um para os outros. E às vezes tem crente parecendo porco no coxo. Já viu? Melhor banco é meu, melhor poltrona é minha, melhor lugar no estacionamento é meu. Chegou no culto, tem 10 pessoas para entrar ali. Ela entra primeiro porque não quer ficar de fora. Na hora da comida tem os amigos, ela que eu não quero nem saber, eu vou primeiro para a fila. Nós perdemos a oportunidade de influenciar. Por quê? Porque o nosso coração está voltado para nós e não para o outro. Discipulado é ter um coração voltado para o próximo, é isso que a Bíblia diz. Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que Ele nos ensinou, nos mínimos detalhes, irmão, dentro de casa. Ou você acha que o discipulado é aonde? A gente gosta de discipular é lá longe, né, o de fora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Discipulado tem a ver com crente. Crente com crente. Cristão com cristão. Pastor, o que é ser um discípulo? Ser um discípulo significa orientar a sua vida em relação ao próximo. Entendeu? Ser um discípulo, você tem que orientar a sua vida em relação ao próximo. Eu vou chegar lá no congresso hoje. Quando eu chegar no congresso hoje, tem algumas pessoas da minha igreja que eu quase não converso, que eu não sei nada da vida delas. Sabe o que eu vou fazer? A hora que eu for colocar comida no prato lá, eu vou ficar de olho. A hora que for colocar comida, eu vou, senta aqui comigo, senta comigo. Senta na mesa comigo. Sentou comigo na mesa, nós estamos comendo e conversando. E aí, como é que está a vida? Como é que está? E aí você vai pensar. E se a pessoa abrir o coração e dizer algo para você, você mergulha, você entra. Intencionalidade. Trabalhe pelo bem do outro. É isso que Jesus está dizendo. Amar o próximo é o ponto crucial do fazer discípulo, porque fazer discípulo tem a ver com relacionamento. Entendeu? Vamos fazer discipulado? Vamos. Então tá bom, domingo a gente se encontra de manhã com a revista, a gente senta e estuda o primeiro ponto da Trindade. Pelo amor de Deus, irmão. Isso passou anos-luz de ser um discipulado. Tudo bem, um grupo de estudo bíblico, ótimo, uma bênção, a gente cresce. Aí você não se encontra mais, não tem um tempo para dizer, ei, como é que está a semana, como é que está aquela luta, como é que está aquele pecado, não é? Como é que está aquele pecado, cara, que você me contou, que você precisava vencer, entendeu? Está precisando de mim, passa aqui em casa. Ó, estou indo pedalar 5 horas, vão comigo. Não é não, Laídes? Agora você tem que arrumar um camarada que pedala no mesmo nível que você. Se for um cara igual o Laídes, não tem jeito. A menos que ele amarre uma cordinha na sua, né? Você não entendeu, irmão. Ele pedala muito e nós menos. Então você precisa pensar no próximo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45, para quem está anotando aí. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, nem ele veio para ser servido, que é o Deus acima de todas as coisas, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, vida voltada para o próximo. Filho, na sua casa, você tem que viver pensando em abençoar a sua mãe e o seu pai. Abençoar sua mãe e o seu pai. Pai e mãe, você tem que viver pensando em abençoar os seus filhos. Bom, eu vou falar sobre um último ponto aqui, muito provavelmente eu encerro aqui, tá? Tem mais coisas, mas eu falo depois. Eu quero falar sobre o padrão bíblico do discipulado. O padrão bíblico do discipulado. Quero falar sobre isso aqui um pouquinho. E eu quero levar você a olhar para a família.
Eu quero que você pense muito antes do Senhor Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Muito antes dele ter vindo ao mundo. O que Deus fez? Deus fez com que a essência do discipulado estivesse aqui dentro de nós, dentro do ser humano. Deixa eu explicar isso. Você já percebeu como é que Deus torna a gente pais? Quem é pai ou mãe aqui? Tem uma turma legal. Olha o que Deus faz. Deus coloca dentro da gente, do pai, sobretudo da mãe, o desejo da gente ter uma atenção especial por uma pessoa que Ele traz ao mundo. Já viu isso? Deus coloca na gente, dentro da gente, um desejo de nutrir uma pessoinha. Deus coloca dentro da gente o desejo de dar atenção especial, de nutrir essa pessoa, não apenas isso. Deus põe dentro da gente assim, eu vou cuidar dessa pessoa, vou nutrir, vou vestir, vou ensinar, vou explicar, vou educar, porque eu quero que ela se torne madura, capaz de viver uma vida e depois ter a vida dela, e criar os filhos dela, e educar os filhos dela, e nutrir os filhos dela, e tornar os filhos dela maduros. Deus fez isso muito antes de Jesus vir ao mundo. Ele colocou isso dentro da gente. Se você olhar para Israel no Antigo Testamento, foi exatamente isso que Deus fez. Foi isso que Deus impregnou neles, o poder dos relacionamentos entre os parentes, para fazer o nome dele conhecido. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Veja se não é isso. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Leia comigo só para tirar o sono e não deixar você dispersar. Vamos juntos? Guarde sempre. Repitas. Isso. O que esse texto está dizendo? Que discipular, irmãos amados, envolve a transmissão do conhecimento de Deus. Discipular envolve transmissão do conhecimento de Deus, porque senão vocês vão escutar eu falando aqui, discipulado é relacionamento intencional, mas não é só relacionamento intencional para a gente pedalar, comer pão de queijo, tomar café, falar sobre futebol, falar sobre os problemas, falar sobre os desafios, dar uma psicologizada. Isso não é discipulado. Discipulado é toda essa relação com o propósito de transmitir o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus em cada momento da vida. É por isso que é importante. Pai, seu filho levantou cedo, levanta. Você vai botá-lo no carro e vai levar para a escola? Nesse momento da vida, indo, caminhando, transmita a palavra e dê testemunho. Você vai sentar na hora do almoço, não põe o filho para o sofá na sala vendo televisão, o outro no quarto, pelo amor de Deus. Sentem ao redor da mesa, façam uma oração com os seus filhos, porque eles estão vendo na mesa que o pai ora, que a mãe ora, que eles dão graças a Deus, juntos na mesa. Isso é discipulado. E quando a mãe estiver limpando casa, varrendo a casa, fazendo qualquer coisa, não pode ter quebradeira, não pode ter palavrão, entendeu? Não pode ter xingamento, não pode colocar a música do mundo para os filhos ouvirem, e vice-versa. Por quê? Porque nós transmitimos o conhecimento da palavra de Deus, e de Deus, em cada momento da nossa vida. Por isso que discipulado não tem a ver com não crente. Presta atenção, discipulado não tem a ver com, nós não discipulamos não crente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem natural, o homem não espiritual, não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O não crente, você evangeliza, você prega Jesus, você inicia um processo. Ele precisa reconhecer que é pecador, ele precisa entender e ele precisa iniciar o processo. Quando ele iniciar o processo de novo nascimento, aí você dá seguimento. Pastor, mas uma coisa não tem a ver com a outra? Tem tudo a ver uma coisa com a outra, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
O não crente, você vai evangelizar e vai pregar Jesus. Quando o Espírito entrar no coração dele, quando ele nascer de novo, você vai tratando das coisas do Espírito, da palavra, dos assuntos, vida na vida, cara a cara, e ele vai começar a perceber e vai começar a entender tudo isso. Mas discipulado não acontece só na família. Discipulado também acontece nos relacionamentos com algumas outras pessoas na igreja. Então não é só pai, mãe e filhos. Você se lembra, por exemplo, como Moisés treinou Josué para sucedê-lo. Como eles caminharam, como ele aprendeu. Você se lembra, por exemplo, de Eli com relação a Samuel. Você se lembra de Elias em relação a Eliseu. Agora, para eu concluir então, essa é a parte mais importante, porque nós temos que falar do discipulador mais famoso de todos, que é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ele é o discipulador mais famoso de todos. Com isso eu preciso dizer que o cristianismo então não teve início com um lançamento de produto em larga escala. O cristianismo não teve o início dessa forma. Não teve aquela cobertura 24 horas da mídia durante 7 dias por semana em relação às viagens que Jesus fazia. O cristianismo não começou assim, não foi dessa forma. Como é que o cristianismo começou? Começou com uma série de encontros pessoais entre um grupo pequeno, fala comigo, grupo pequeno. Isso, no caso da Pipo, grupo de crescimento. O cristianismo começou com relacionamentos, encontros pessoais entre um pequeno grupo de homens por um período de 3 anos. A explosão que nós vivemos hoje de mudar a vida por inteira começou com um grupo pequeno que andou com o mestre aprendendo, ouvindo 3 anos. Isso foi suficiente para mudar e para marcar a história. É verdade, multidões vinham até o Senhor Jesus, ele fazia milagres, ele multiplicava, ele dava comida, um monte de coisa. A fama dele foi para todo canto, espalhou para todo lado. No entanto, o Senhor, escute, investiu a sua vida particular neles. Pastores, líderes, quer ver mudança na igreja? Não é pensar em fazer grandes eventos para encher a igreja, para dizer, minha igreja domingo teve 150, 250, 350. Você sai da igreja, a igreja murcha. A igreja dá um problema, ela murcha. De vez em quando vem uns outros pastorzão da mídia aí, os camaradas vêm lá, os crentes seus que não estão ligados no processo, vai tudo para lá. Já teve essa experiência? Um ou outro visitando aquela igreja? Está fazendo o contrário agora, os de lá estão visitando essa igreja, não é? Eu estou com um monte de irmão aqui, ontem à noite estava conversando, estão aqui, um monte deles, estavam lá, está tudo aqui, e está tudo se tornando líder aqui, nessa igreja. Treinamento, Marcos 3, verso 13 e 14, põe aí, Marcos 3, verso 13 e 14. Preste atenção. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles, eu amo isso aqui, chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse, e eles foram. Uau! Ele sobe ao monte, tem uma multidão, um monte de gente, ela diz, André, Guilherme, Laídes, Valmir, quero vocês pertinho de mim. Os outros eu faço milagre, falo as coisas para eles, dou comida para eles. Agora vocês, eu quero que vocês comam de mim. Quero que vocês fiquem comigo. Veja como eu trato as crianças, veja como eu trato os adultos, veja como é que é meu dia a dia. Ande comigo, escute o que eu falo, venham comigo. E eles foram. O verso 14, escolheu 12, e os chamou seus apóstolos, para quê? Os seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Eles confessaram que Jesus era o Messias. Eles permaneceram a maior parte do tempo com ele. Então,
E mais um detalhe, dentre esses 12 tinha 3, o Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, já viu isso? Direto você olhava lá, olha os 3 mais próximos. Jesus é Deus e Ele fez isso. Andou com a multidão, multiplicou para a multidão, andou perto com 12. E dos 12 Ele ainda investiu pesado, assim, numa intimidade profunda com 3. Se você ler Atos capítulo 16, versículo 3, põe na tela. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo fazendo igual o Senhor Jesus. Atos 16, versículo 3, olha Paulo chamando Timóteo para fazer a mesma coisa, olha lá. De modo que Paulo pediu que ele, Timóteo, os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou Timóteo, pronto. É o que me importa aqui no texto agora, essa primeira parte. O Paulo queria que o Timóteo estivesse com ele. O que Paulo queria? Timóteo, vem viajar comigo. Caminhe próximo de mim na obra do reino. O que Paulo está fazendo aqui, gente? Paulo está fazendo como um pai, lá no Antigo Testamento, fazia com seus filhos. Não é assim? Timóteo levantava cedo, Paulo levantou cedo. Aí Paulo levantou cedo, Paulo está aqui, o Timóteo está ali olhando. Aí o Paulo está aqui, levantou cedo, ó, o Paulo pegou a Bíblia cedo para dar uma lida e para orar, o Timóteo está ali olhando. Aí levantou para lidar com os companheiros, amigos da viagem, né? Para tomar um café, deu uma palavra para eles, orou, leu a Bíblia, ensinou, encorajou. Timóteo está ali olhando. Vem viajar comigo, vem andar comigo, vem participar comigo. Da mesma forma, décadas depois, perde o raciocínio não, décadas depois, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, eu vou terminar aqui porque o tempo não vai dar. 2 Timóteo 2, versículo 2, olha, décadas depois, Paulo falando para Timóteo: você me ouviu ensinar verdades confiadas por muitas testemunhas confiáveis. Timóteo, presta atenção. É isso que você precisa fazer com os membros aqui, ó, com os seus. Você me ouviu, você andou comigo, você viu eu falando, você viu eu ensinando, você viu eu fazendo, ok? Agora, ensine-as. Ensine o que você ouviu, ensine o que você aprendeu a pessoas de confiança, certo? Paulo está dizendo assim, Timóteo, essa questão de discipulado tem a ver com gerações, entendeu ou não? Discipulado tem a ver com transformar gerações, ó, geração transformacional. Paulo está dizendo assim, eu quero bisnetos espirituais, ó, Timóteo filho, pessoas de confiança neto, que possam transmiti-las a outros bisnetos. Bisneto, isso é discipulado, irmão, a intencionalidade. Timóteo, vem caminhar comigo, vamos embora passear, vamos embora nas viagens comigo? Vamos. Aí passa um tempo, Paulo diz para Timóteo, aprendeu? Timóteo diz, aprendi. Ensina outros. Agora você vai ensinar quem? Presta atenção quem você vai ensinar, Timóteo, porque você não adianta ficar jogando pérola aos porcos. Tem gente que não quer ouvir, tem gente que não quer aprender, tem gente que não quer participar, tem gente que não quer vir. Você precisa selecionar, entendeu? Por quê? Porque você tem que passar para gente que possa transmitir a outros. Não perca tempo. Tem crente na igreja que está doido assim para dizer, como é que é? Como é que é? Que dia que tem reunião? Como é que é esse assunto? Como é que é aquela história? É nesses que você tem que investir o tempo, senão vai sugar a sua energia e o reino de Deus vai travar, entendeu? Você ama Jesus, encontrou alguém que ama Jesus e fala para ele, foque em gente que está perto de você, que está doido para aprender. Sabe por quê? Porque esse negócio vai virar um rastro de pólvora, vai pegar fogo. É isso que nós temos que fazer. E depois eu falo mais. Vamos fazer a oração?